Aí, Leandro, essa questão do bispo ser casado, né? Bispo, presbítero, né? O dirigente de igreja. Então, tem ocasiões que não vai ser possível você ter um pastor casado, né? Ele vai ter que ser pastor solteiro. Então, assim, eu não encontro no texto, e eu não estou querendo também incentivar o movimento dos pastores solteiros. Não, porque até porque eu também não teria muita confiança. Para mim é uma questão, assim, quase uma exceção, né? Para um pastor ele ser solteiro, chegar a ser solteiro, né? Iniciar o seu ministério antes de casar, né? Às vezes é uma necessidade que leva a isso. É o caso aí de Timóteo, por exemplo. Exatamente. Então não é uma questão que eu estou querendo criar na igreja a ala dos pastores solteiros. Não, não é isso. Até porque eu acho que é importante ser casado. Mas eu estou querendo dizer que o texto não está ensinando isso. Que tem pessoas que acreditam nisso. E falar nisso, eu tenho que até ressaltar isso, essa obrigatoriedade, entre aspas, né, que a gente acabou tendo com essa questão do pastor ser casado, isso é culpa do Lutero. Deixar isso muito claro. Porque o Lutero, na verdade, ele via isso como um problema. Porque o que ele tinha observação em relação à Igreja Católica? Todos os líderes solteiros. E a manada de problemas para resolver, e aquele líder solteiro não conseguia resolver, ao contrário, agravava a situação. Então o Lutero optou como sugestão, não era, lembrando, isso não foi uma questão de obrigação, ele não chegou obrigando, você tem que casar, não era assim. Mas ele, como orientação, que acabou servindo para todas as igrejas seguintes, né? Como orientação que o pastor deveria ser casado, para evitar problemas. Era uma questão só de logística, não era uma questão de forçar você. Ele nem usava o texto, inclusive, né, como base, porque senão a pessoa vai dizer, não, mas aí vai chegar ao mesmo ponto que o Caleb chegou. Aí ele falou, não, gente, não é isso, é uma questão de logística. Eu não posso deixar um pastor solteiro na liderança de uma igreja sabendo que vai ter problemas. E ele não vai conseguir resolver tudo. Ele precisa de uma companheira. O próprio Lutero se casou, porque ele sabia da situação. Como é que eu vou lidar, por exemplo, com mulheres? Eu, como padre, eu me lidava com a mulher no ambiente, que, se vocês não sabem, a Igreja Católica tem um confessionário, ele divide o homem da mulher. Lá não tinha isso. Na Igreja Luterana você não tem mais isso. Você tem frente a frente, o tete a tete. Como é que... Aí eu vou, e agora? É aquela pergunta, e agora? O que farei? Né? Então, tendo a companheira ao lado dele, isso muda um pouco o sistema, porque ele tem alguém ali que pensa como ele pensa, porque eles são um casal, eles têm que pensar juntos, né? Juntos ali em tudo, nesse caso na igreja, para que aquilo ande certo, para que aquilo seja conduzido de uma forma apropriada. É só uma questão de segurança. Mas não quer dizer, é como o Caleb está dizendo, não quer dizer que existe um impedimento. Exatamente, só no certo? texto. Você não vê. Você não vê esse impedimento. Não era isso. Né? Tanto que senão o Timóteo não poderia assumir uma igreja, o Paulo não podia também estar ali numa função de liderança mais elevada. Mas já existe outra vertente teológica que diz que, até discorda, que chama dos livros de Tito, Timóteo e cartas pastorais. Porque qual é o argumento? É só uma apresentação de argumento, que dizia o seguinte, que Paulo não era um pastor de uma congregação. E pelo fato de ter mandado a carta para Tito e Timóteo, não quer dizer que eles eram pastores. Ele pediu para que eles levantassem presbíteros, mas tipo assim, é como se a carta não dissesse que eles fossem. Sim. Aí tipo assim... não tem afirmação. Você está entendendo? Aí, tem então, uma dedução. Essa dedução e existe essa vertente. Então tipo assim... Então, como assim? Timóteo e Tito podia ser solteiro porque ele não estava naquela função de presbítero. Então existe essa vertente, mas no texto eu não vejo isso. Eu não vejo, só para deixar claro, né? E também diz assim, algum acréscimo? E outra coisa também, quando a gente se depara com essa questão do que Paulo está querendo falar, sobre ser casado ou não, ou de fato ser marido de uma mulher. Quando a gente observa o contexto daquele povo ali e a promiscuidade que estava em volta dessa situação, a gente facilmente entende que ele estava falando do fato de casar de fato só com uma mulher. Não era se ser casado ou não, era Exatamente. de ser casado com uma mulher. Porque a gente se depara com um povo totalmente avesso a regras, né? Como você comentou. Poligamia era comum, né? Exatamente. Então ele estava falando, quando a gente vai observar a cultura do povo daquela época, a gente entende facilmente que ele estava falando de fato de ser marido de uma só mulher, não era de ser casado ou não, né? Exatamente. E tem aquelas características gerais do crente também, ó. Marido de uma só mulher, né? Isso aí. Aí vai. Temperante. Pessoal, pastor, gente. Pastor não pode ser estourado, não.
Não pode ser tolerado, pelo menos constantemente, né? Se o ser humano explode uma vez assim na vida, tudo bem, eu tô fazendo. Não pode ser o modus operandi da vida dele, entendeu? O pastor tem que ser uma pessoa temperante no sentido também de ser equilibrado, uma pessoa que se domina. Saber lidar com cada situação. Se domina, não pode ser afrontoso, tem que saber ouvir, entendeu? Não é aquela pessoa que rápida, porque o cara que não é temperante, ele é precipitado. Bate aquela ira e ele age pela ira. O pastor não pode fazer isso nunca na vida. Ele tem que esfriar e raciocinar e ver qual é a medida certa. E a gente até bom comentou, também. não foi? Sobre a situação do pastor de repente receber uma informação de que o irmão está no erro tal e tal, mas não ir verificar se realmente é aquele irmão. Pronto. Aí vai lá e cajado no irmão. Isso É isso que eu tava falando. Exatamente. Isso aí é uma falta de controle e é um amadorismo. Isso é um amadorismo no pastor. Ele ter essa confusão na hora de tomar uma decisão. Lembre, não há inimigos na igreja. São dois crentes e existe um problema. E o pastor... outra coisa que meu pai costuma dizer, eu não vim aqui para criar problema, eu vim para resolver problema. Então, se vocês estão brigados e eu vim para resolver problema, meu compromisso é em resolver. Eu não sou mais amigo de Leandro do que de você. Às vezes você dá mais trabalho e eu tenho uma proximidade com o Leandro. Mas isso não pode mudar, isso não pode interferir. Eu tenho que resolver o problema. Tem que ser neutro. Tem que ser neutro. E para isso o pastor precisa ser um homem equilibrado, se dominar. E não só esse detalhe que a gente tem que lembrar também. Boa parte dos pastores, ele tem o seu pastor auxiliar, digamos assim. Então, é aquele negócio. Tem que haver um equilíbrio ali também, né? Não, assim... Eu tiro onda com os copastores. Eu tiro onda com os copastores. Porque aqui na Bíblia, o copastor em destaque é João. Né? Sim. Você tem o Pedro e você tem o João. Sim. Então o João é aquele famoso moderado. Pedro, não faz isso, vamos por aqui. Aquele jeitinho doce, né? Então ele acaba dando aquela medida certa para que a liderança funcione. Porque se for uma liderança de um homem só, como a gente chama, né, que é esse sistema, né, de pirâmide, muitas vezes dá ruim. Às vezes esse auxiliar que está mais perto de você, por isso que Deus trabalha tudo em dupla, você percebeu, né? No contexto, sempre tem uns dois aqui, dois acolá, porque isso funciona. Quando a pessoa trabalha sozinha, a pessoa leva a carga também toda sozinha, toda ela. É o caso, por exemplo, de Elias, por exemplo. O Elias, quando ele começou o ministério lá, começou sozinho. Você viu a sobrecarga que é em cima de uma pessoa só? Quanto aquela pessoa não sofreu? Até chegar o Eliseu, meu irmão. Quer dizer, depois dali você começa a observar que Deus, não, eu boto um, mas eu vou botar um aqui também para te ajudar, vou te dar um suporte por aqui. Quer dizer, não fica sozinho. Você vê que os outros personagens ao longo do texto nunca fica 100% só. Sempre tem alguém para te dar aquela mão amiga, te dar uma ajuda, sabe? Mas olha, isso é muito importante para que funcione. Aí nessa questão da parceria do pastor com o copastor, é outra coisa que eu estava até aprendendo com meu pai, porque, por exemplo, copastor, ele está auxiliando um homem que tem um chamado para ser pastor. Sim. Ele ainda não tem ele pode ter internamente chamado, mas ele ainda não está com essa responsabilidade. Aí meu pai, a função do copastor, ela é mais para estar com você. É para junto, vai junto ali. Do que aconselhar. Porque se o conselho do copastor, estou falando de aconselhar, se o conselho do copastor. A não ser que o pastor peça, às vezes o pastor pede. Às vezes o pastor pede. Aqui, exatamente. Eu estou dizendo isso porque já aconteceu isso com meu pai. E meu pai, ele se recusou. Ele chegou a dizer assim... Mas também até questão da idade também, né? Não, os dois são da mesma faixa etária e os dois estavam começando a carreira. Era um pastor muito, muito querido, muito bom. Aí meu pai disse assim, pastor, o pastor aqui é o senhor. Seja qual for a sua decisão, que o senhor decidir ou o senhor pensar, eu estou aqui com o senhor. Porque qual foi o entendimento do meu pai, que ele passa isso para mim? Que se você toma uma decisão e ela estiver errada, não vai ser o copastor que vai pagar o preço. É o pastor. Então a decisão é dele. Claro. Entendeu? Então assim, porque eu até, quando eu falei que eu brinco com os copastores, é porque eu falo os copastores e é uma brincadeira bem engraçada, porque eu digo, é a posição bem confortável, porque geralmente... os bichinhos. Não, eu brinco, eu sei, lógico, mas é brincando. Eu digo assim, porque os copastores geralmente eles são bem populares. Toda igreja gosta do copastor. No sentido geral, porque eles estão lá, são conhecidos, pelo menos os que eu vejo, toda igreja tem um carinho pelo copastor, pela família do copastor também, mas por quê? Porque ele não está com o cajado na mão. E ele se doa bastante também para ajudar o máximo que pode. Mas sempre assim, sempre auxiliando, mas a responsabilidade nunca cai para o copastor. Mas é isso que eu estou falando, eu estou achando que também é muito por conta dessa ajuda.
Porque como ele tá, eu vou tirar ali pelo nosso no momento, né? O nosso pastor ali, por exemplo, ele tem muitas atividades para fazer, muitas. Então os copastores ajudam muito ele. Ele tem uma dependência assim muito grande. E é essa a função que eu acho que é do copastor. Dos dois copastores, eles ajudam muito na obra. Então essas ajudas acabam dando certo destaque, podemos dizer assim. Então a igreja tem um olhar, por isso que esse carinho talvez com o copastor seja por isso, porque eles estão ali ajudando muito. Eles realmente estão ali dando de coração, com amor, a obra. Mas você não percebe que eles são queridos, são pessoas por agradáveis. Ajuda, agora olha a história. Agora na hora da disciplina, quem faz é o pastor. Quem faz é o pastor. Aí por quê? Porque não é o papel do copastor repreender ninguém. Então eles nunca vão ter esse problema. Então o que acontece? Agora o pastor faz. Eu fico olhando em Santarém. Eu fico olhando a história de Santarém, os copastores que tiveram, copastores queridos, pessoas maravilhosas. Mas porque eles não estavam com o papel de repreender. Aí a igreja está começando a ficar escura, né? Acende as luzes. Aí o que acontece? Aqui diz assim: temperante, sóbrio, modesto, né? Modesto, gente, é aquela pessoa que, vamos dizer, é como se fosse a elegância, né? Você bota o que é necessário, fala, né, o que é necessário, veste o que é necessário. Não é uma pessoa espalhafatosa, uma pessoa chamativa. Hospitaleiro e apto para ensinar. Entendeu? Não apto para ensinar, lógico que é bom ter conhecimento, mas não necessariamente tem que ser um erudito, mas uma pessoa sábia, que saiba dar conselho. É a questão da habilidade que eu falei, né? Da habilidade. Tem que ser apto para ensinar, uma pessoa que tem condição de dizer a você alguma coisa, entendeu? Uma pessoa conhecedora também da palavra. Na hora que vocês quiserem ir falando aí, vocês vão interrompendo. Não dado ao vinho, até porque se ele está falando de sobriedade, ele está falando que tem uma pessoa que tenha controle. E vinho... E a gente sempre entra nesse assunto, né? Por aí quando a gente vai ver essa questão, principalmente alguém que é de fora da religião, que ele pergunta, mas a Bíblia não proíbe a bebida, mas aqui a gente está falando de uma questão de seriedade e sobriedade no executar de algo. Isso. Aí a gente muitas vezes entra naquela máxima de qual seria a dose ideal para um cirurgião de coração tomar antes da cirurgia. Uma dose segura. Só quer andar? Porque se a gente seguir essa linha de raciocínio que a Bíblia fala que não é proibido. Ok, mas vamos lá. Qual a dose ideal que eu poderia permitir que o piloto de um avião que vai me levar daqui para a China pudesse beber? Não existe. Não existe. Não, e outra coisa. No trabalho não é viável. Já pensou? Vou dar um exemplo aqui do nosso amigo aqui, é professor. Você imagina ele chegando bêbado na sala de aula. Isso não vai dar bom. Não vai dar bom. Exatamente. E a gente tá falando é um ambiente que não permite esse tipo de coisa. E tem professor que eu já vi chegar bêbado em sala de aula às vezes. Tem. Gente, pelo amor de Deus, aqui não é para existir. E outra coisa, quem falou isso foi Augusto Nicodemos uma vez, eu estava achando engraçado. Ele dizendo que as pessoas perguntam qual é o limite para poder andar bem na beira, em cima do muro, no risco. As pessoas não querem saber o que é certo e o que é errado, elas querem saber o quanto dá para se divertir e sentir prazer sem ultrapassar a linha. Isso, se eu disser para você que o erro é depois daquela porta, aí você vai andar bem pertinho da porta, bem pertinho da parede. Para botar bem, aí, exatamente. Aí, então, quando você fala, pessoal, vamos usar, é isso aí que eu falo, sobriedade, usar o bom senso. Bebida, ela sempre vai ser um risco. Vai ser sempre um terreno perigoso. Noé, assim que saiu da arca, errou bebendo, se embriagando. Esse é o sentido mesmo, é um terreno perigoso. É um terreno perigoso. E como a nossa missão é ter autocontrole, a gente não pode estar dando brecha, porque se cair bêbado, escandaliza. Vários jovens da nossa denominação, na história, em eventos que fizeram, em retiros, quando uns se juntaram para ir nessa conversa que dá para beber pouco, se embriagaram. Então, não vou beber pouco, se embriagaram. Então o que é aqui? Não convém. Então assim, se eu não quero ter... Tem gente, pessoal, que na hora da bebida, pessoas têm reações diferentes com a bebida, inclusive até relacionada à esquizofrenia. Então a bebida, ela mexe com a cabeça, mexe com sua saúde. Imagina se liberar essa bebida na igreja, quanta coisa errada a gente ia ver. Então a gente ia ver com as pessoas sóbrias. Já vem com pessoas sóbrias, imagine bêbado. O bispo precisa ser hospitaleiro. Ele precisa estar pronto para receber pessoas. Naquela época precisava muito, né? Às vezes vinha andarilhos, viajantes. Ele precisa estar preparado para receber as pessoas na sua casa. Por exemplo, num contexto, eu vejo até no contexto do meu pai, por exemplo, ele tem um comércio. Às vezes aparece gente lá para pedir conselho, para pedir oração. É incrível como Deus abre portas na vida da gente para que a gente cumpra nosso chamado, né? Às vezes no seu trabalho, o cara só pensa que é na igreja, às vezes no seu trabalho, Deus cria uma porta
para você aconselhar pessoas. Então ele tem que estar apto para receber pessoas na sua casa também, entendeu? E apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento. Muito feio um líder violento, muito feio. Descontrolado, porém afasta pessoas. Cordato, um de vocês fala cordato também? Está em qual versículo? 3. Não dá vinho, não violento, não cobiçoso. Não De entendo. ganâncias. O meu é ganâncias. Contendas, ganâncias. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato. De ganâncias desonestas o meu. Moderados, o meu. Moderados, pronto. Inimigo de contendas, não avarento. Avarento, pessoal. Ganancioso no meu. Pronto, avarento. Aí você já deu a tradução. Avarento não é aquela pessoa só que é econômica, não. Que é mão assim, não, vou guardar meu dinheirinho. Avarento é a pessoa que ela não gasta dela, mas ela gosta de fazer tudo por ganância. Ela quer tirar dos outros. Por exemplo, vai ser um líder que vai querer lucrar com a igreja. E existe isso, pessoal? Demais. Então, assim, uma pessoa que procura onde quer trabalhar, não, eu quero trabalhar ali porque rende mais. Isso é coisa de lobo, não é coisa de pastor. E que diz assim, e que governe bem a própria casa. Aí entra aquela discussão, né? Exatamente. Isso. Criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Então, a pessoa tem que olhar ali que o filho, existe um líder, um filho que está sobre uma disciplina. Aí isso daqui é o que eu estou te falando. Talvez alguns pastores respeitosos, eu já conheci muitos pastores respeitosos que os filhos não davam exemplo. Mas eu me sentiria constrangido, Caleb falando. Eu respeito esses pastores, são homens de Deus. Mas eu como pastor, eu me sentiria constrangido em ser um pastor e os meus filhos sendo o oposto do que eu estou ensinando. Entendeu? Assim, não estou falando que é uma regra, mas estou falando que eu, Caleb, me sentiria muito mal, porque era como se o meu ensinamento, e eu acredito que todos eles sentem, todo líder sente essa ferida. É como se ele não tivesse ensinado direito. Pode cair nessa tentação. Meus filhos não são assim por minha culpa. E pode ser mesmo, às vezes é culpa mesmo, porque ninguém é perfeito. Você pode ter falhado em alguma coisa na hora de você ensinar o seu filho. Às vezes você exigiu da igreja, não exigiu dos seus filhos. Ou às vezes uma pequena falta de atenção em algum detalhe. Uma pequena detalhe. falta de atenção, o seu filho absorveu algum erro seu. O ser humano é falho, pessoal. Eu estou falando disso daqui, mas não estou falando de forma farisaica, não. Eu estou falando que um pastor também ele é um homem que pode falhar e os filhos se rebelarem. Deus resgata também filho de pastor também. E outras vezes o filho absorve isso, que hoje é uma preocupação muito recorrente na igreja, na escola mesmo. E infelizmente o pai não tem o controle do que está sendo ensinado na escola. Exatamente. Não tem. Então a criança vai para a escola, você pede a Jesus, como diz minha mãe, para que eles aprendam o que é bom e o que é útil, porque o que não for, descarte. Porque é muito difícil hoje, irmão. Porque eu acho que ela é pastora, né? Ela é pregadora, ela não é da nossa denominação e nem do nosso costume, mas é uma mulher que prega, que é aquela Helena Tanuri, né? Do Diante do Trono. Ela leva essa ferida. A filha dela hoje é uma feminista, bissexual. Ela é evangélica, pregando, e a filha, o oposto. Aí ela leva essa, meu Deus, ela quis parar de pregar. Ela sentiu isso que eu estou te falando, que eu também sentiria. Caleb, eu sentiria essa. E provavelmente Deus é que viria falar, não, continue. Porque eu falei, não, eu não tenho dignidade mais de pregar, porque minha filha vive assim. Vive uma vida totalmente oposta ao que eu vivo. Então realmente é uma dor que muitos pastores sentem mesmo. Isso aí mas aí Deus chega, né? Deus chega ali, vai trabalhando. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E também tem que ver o contexto aqui, também até de um poder de um pai, né? Hoje em dia um pai para prender um filho é diferente naquela época, mas o que eu tiro daqui é que o pai ele tem que ter controle da sua casa. As regras quem dita é ele. Um filho não pode mandar nele. Porque se um filho ele manda no pai na casa, ou até a mulher manda no cara, ele não tem condição no cara. Ele manda no pastor, aí ele não tem controle sobre a igreja. Ele vai ser uma pessoa que não vai ter liderança. Ele vai ser omisso. Porque antes dele ser uma autoridade espiritual, exatamente, antes dele ser uma autoridade espiritual na igreja, ele precisa ser na sua casa. É esse o ensinamento. Não seja neófito. Novo na fé. Exatamente. Para que ele não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Olha só o zelo. Tá me humilhando só porque eu tenho 12, só porque você tem 30 anos de crente, pode ser pastor, e por que Deus ele escolhe, meu amigo, a escolha de Deus, eu tenho 2 anos, por que eu não posso ser pastor, meu filho? Porque Deus tem misericórdia da sua alma.
É muita carga. Você vai se ensoberbecer, você vai achar que você pode, você faz. Você no início, cara, falou sobre o chamado, né? Que quem tem chamado, às vezes é preparado a vida toda, desde novo, e nem entende porque está passando por algumas coisas, né? Mas é quando a gente vê um neófito na fé, um neófito, né, que é novo na fé, ele muitas vezes nem passou pela metade das coisas. Exato. Então ele vai enfrentar alguns problemas que quando ele chegar aqui na obra, ele vai tomar uma carga que ele não vai saber como lidar. Diferente do cara que foi chamado e já passou pelas coisas, já é só cara crachado ali pra ele. Exatamente. Então, é óbvio, né, gente? Isso é muito óbvio, né? Aí, não ser neófito, aí aqui diz assim, ó. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio. O opróbrio é vergonha, na humilhação e no laço do diabo. Então, o que é que acontece? Tem igrejas que o pastor, quem foi que falou comigo? Foi um pastor lá do Rio, que disse que eles fazem uma investigação para consagrar. Aí eles vão na vizinhança para saber como é que é o testemunho, pergunta a mulher, Paulo manda fazer isso, a esposa. Aí eu acho isso muito interessante, porque, meu Deus do céu, você vai pegar um homem que tem mau testemunho para colocar na igreja, para envergonhar a igreja. Aí, meus amigos, é isso, ó, não seja neófito, a gente falou, e pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora. Então é o que a gente estava falando, né, que tem igrejas que consultam a vida do obreiro, e isso é importante. Quem faz uma entrevista, que você sai até no YouTube, é o pastor Raposo. Pastor Raposo, o que é que você acha do batismo com o Espírito Santo? O obreiro precisa ser batizado com o Espírito Santo? Eu admirei muito, eu vi pastor Raposo lá eu sou da igreja do pastor Raposo. Aí eu gostei muito dele, da postura dele e do obreiro que ele é, né? Fiquei admirando bastante o pastor Raposo. Aí diz assim, para se livrar da vergonha, porque coisa feia um obreiro sendo envergonhado lá fora. Isso lá é obreiro? É muito feio. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos e de sorte da ganância. Gente, é importante a gente falar também, além dessas características, que a criação do diaconato foi diante de um conflito, não é? Os líderes da igreja não tinha tempo para estar cuidando do serviço da igreja. E é importante que os amados irmãos entendam que o pastor... Tem gente que quer que o pastor faça tudo na igreja. Ele está pensando que o pastor é SG. Tem gente que espera... porque o pastor... Eu fico vendo meu pai, né? Meu pai acorda cedinho, 5 horas da manhã, trabalha, só para ir para a igreja. Aí tem gente que fala, pastor não visita, pastor não faz isso. Eu falei, meu Deus, o povo pensa que meu pai é funcionário público. Ou então aposentado. Porque eu fico pensando, porque o pastor trabalha muito, aí quer que o pastor seja... onipresente. Aí é para isso que serve o diaconato, os irmãos para ajudar, os auxiliares, né? Para fazer aquilo que o pastor não consegue. E foi nesse contexto, porque os apóstolos, eles se dedicavam ao ensino, né? Então eles não tinham condição, gente, de estar resolvendo conflitos de quem estava sendo assistido ou não, entendeu? O que leva para o pastor é só as coisas mais sérias, e os irmãos ali têm que ter condição de resolver de pequenos conflitos. Aí eu lembrei também do conselho que o sogro de Moisés deu a ele. Lembra que Moisés sentava lá e todo o povo de Israel vinha para ele, e aí o sogro dele, achando aquela maravilha, Moisés, isso não está certo não, você não vai aguentar isso não, Moisés. Então levanta líderes que sejam homens de Deus, para que eles resolvam os problemas, e só chegue a Moisés os problemas sérios. Então, o que é muito sérios? Então, pessoal, existe uma importância muito grande. Tem pessoas que deixam o problema acontecer só para o pastor levar a culpa. Olha, o pastor nem tomou conta disso. Irmão, e você não estava aí? Por que você não resolveu o problema? Que tipo de obreiro é você? Então, eu posso resolver problema. Por exemplo, meu pai geralmente ensina. Chegou na igreja, uma liderança por alguma razão não chegou, um diácono, um obreiro, comece o culto, não deixe o culto sem começar. Você tem, até a igreja, se não tiver nenhum obreiro, vamos fazer de conta que com o seu engarrafamento nenhum obreiro chegou. Um membro da igreja pode iniciar o culto. E por sinal, gente, isso está acontecendo de verdade, tá? Que a gente está tendo problemas aqui, que a gente vive de um lado, para quem não entendeu a situação, que a gente vive de um lado da ponte. Então, está tendo serviço lá, e esse problema é um fato verdade. Às vezes o pastor chega atrasado porque está vindo do trabalho dele para a igreja,
e ele fica preso lá. Aí ele fica nessa dependência exatamente disso. Exatamente. De que os obreiros, os auxiliares, tudo fiquem lá e dê assistência. Porque se eles estão aqui e eles já conseguiram chegar aqui, adiante. Exatamente. Né? Os obreiros, gente, precisa ter iniciativa. Não deixe o problema chegar para o pastor. Assim, dá para resolver o problema? Eu não estou falando porque os irmãos usam o bom senso e a sabedoria. Tem 2 irmãos aqui que vamos resolver, uma pessoa está querendo entrar na igreja. Ninguém levanta da igreja para tentar resolver o problema, fica tudo olhando, entendeu? Não, o obreiro, ele precisa ter iniciativa para resolver conflitos. E o pastor, quando chegar para o pastor, já chega com a solução. Pastor, não precisa estressar, já está tudo resolvido. Entendeu? Agora, o que é que o pastor vai resolver? Qual o problema que o pastor vai ter que saber? Por exemplo, problemas mais pessoais, relacionado ao caráter, alguém que cometeu algum erro, alguma coisa administrativa, aí é do pastor. Mas conduzir um culto? Não, conduzir um culto. Uma coisa tão simples. Por exemplo, às vezes o pastor não tem condição de estar no círculo de oração para resolver um problema, não tem condição, aí o obreiro resolve por ele. Entendeu? E não deixa o pastor ficar acumulando o problema. Então, é importantíssimo a função de um diácono, e na nossa igreja ainda existem os outros presbíteros, né? Sim. Que ajuda o pastor a administrar. Então, evangelistas e etc. Evangelistas, verdade, tudo nesse sentido. Eu estou falando aqui, eu estou até correndo. Querem falar mais alguma coisa? Mas não corra não, vamos falar. Aqui diz assim, aí sim, a origem do diaconato. Olha, aqui diz assim em Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, olha só, o diácono foi criado para resolver um problema, um conflito, que o apóstolo não ia ter tempo, os apóstolos não iam ter tempo para estar resolvendo. Então, administre para mim isso daí, os mordomos, né? Resolve isso para mim. Aí assim, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Se eu disser isso hoje, eu ia dizer: olha, o irmão não quer mais servir ninguém, quer ser elite. Não, é porque a gente não tem tempo. O pastor está ali, ele está com a cabeça na igreja todinha. Aí vem o diácono para resolver aquele problema. Aí foi aí que surgiu os diáconos, para que resolvesse esses conflitos pequenos. Porque aqui falaram murmurações. E murmuração, se você não resolver, vira problema grande. Então, os diáconos estavam ali para acabar, servir bem quem não estava sendo servido e acabar com as murmurações. Você pode falar agora. Não, só completando o que você estava falando ali, né, do servir. Ali nós temos o caso da Santa Ceia, por exemplo, que eles são extremamente necessários. Já pensou o pastor servir na igreja com mais de 3 mil membros por aí? 3 horas de culto. Aí eu ia fazer igual na igreja católica: irmãos, venham até mim, te darei o pão e o vinho na mão. Pois é. Quer dizer, gente, a Santa Ceia é um dos maiores eventos do mês. Assim, a nível que eu estou falando assim, de mover a igreja inteira, envolver a igreja. Você imagina uma situação dessa? Sem diáconos. E tem irmão que quer que o pastor esteja no matutino, Pocinho de Jacó, evangelismo na praça. Quer ter todos os eventos, mas o pastor já lida com muita coisa na igreja. Teve um pastor anterior ao nosso, ele queria conhecer todas as classes. Eu falei, eu apertei a mão: boa sorte. Aí ele disse: por que você está dizendo isso, irmão? Qual é a sua? Eu falei: irmão, porque você é pastor da igreja, então assim, você conhecer cada classe da escola dominical, você tem que ter tempo, viu? É verdade. É verdade. Porque assim, você tem que se dedicar aqui, você tem que estudar e tudo. Ele falou: não, mas eu dou um jeito. Ele pode dar uma visitadinha, né? Assim, vamos dizer ele assim. deu aula em todas as salas. Tá. Ele deu aula do departamento infantil, mocidade, novos convertidos. Só não deu para senhoras. Quem ficou com as senhoras foi a esposa dele. Mas todas as outras classes ele passou. Ele falou: eu faço questão, eu quero conhecer as pessoas ao qual ele você quer sentir cada turma, turma. Aí foi: então, siga aí. Mas os outros que estavam com ele, que é o que você falou antes, presbíteros, diáconos, irmãos, por favor, suporte aqui, Sim. Eu tô naquela classe hoje nas crianças lá, alguém vai ter que cuidar lá dos novos convertidos, que geralmente é onde o pastor fica, né? Ou na classe dos varões, dos obreiros, então ele foi delegando. E o pastor não tem a obrigação também de ser o professor da EBD. Ele pode ir para a EBD para assistir Sim. a Ele foi lição. porque ele queria conhecer cada classezinha. Porque tem pastor que ele gosta muito de ensinar também, é o que ele mais gosta. Mas é lógico que o pastor está lá também para ensinar. Mas a minha surpresa foi ele com as crianças. Nunca imaginei isso, nunca.
Foi a primeira vez que eu vi um pastor ensinando departamento infantil em anos. Mas é bom. É isso, Aí eu isso é falei muito assim, importante. mas isso é importante, que eu quero conhecer todo mundo. Eu tenho que entender como é que funciona toda a igreja. Eu não adianta conhecer só quem está ali do meu lado, eu quero conhecer todo mundo. E essas pessoas têm que conhecer também o seu pastor. Que é outro problema, porque muitas vezes as pessoas estão na igreja e não sabem nem quem é o pastor da sua igreja. Não conhece, você sabe do que está em cima do púlpito, da figura. que ele tem lá em cima. Né? Mas não conhece a pessoa de fato. Você só conhece a pessoa convivendo com ela. Né? Exatamente. E o diácono, ele precisa ser aqui. A gente falou, não pode ser neófito. Então, qual outra característica que eu posso falar para uma pessoa que não é neófita? Experimentada. Gente, obreiro tem que ser experimentado. É como você que está aí, passou no concurso para fuzileiro, né? Você vai ter que ser experimentado para ser um bom fuzileiro, né? O militar, ele precisa ser experimentado. Então, o crente também, o diácono precisa ser experimentado. Ele precisa ter experiência. Ele não pode ser um neófito, né? E conservando o mistério da fé, ou seja, a Bíblia, o evangelho da cruz. Você não pode deixar que o ensino do evangelho seja corrompido, tá? Com uma consciência limpa, consciência livre de qualquer heresia, ensino errado, coisas erradas. A consciência do diácono precisa ser uma pessoa com a consciência limpa, preparada. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Será que isso é sempre seguido? Não, eu vou testar. Essa eu tive que rir, irmão, desculpa. Será que eu esperei esse irmão ser experimentado, testado, treinado para depois ser aprovado e exercer a função? Tem gente usando hoje o diaconato para salvar você do mundo. Não, eu vou dar um cargo para esse irmão para que ele não se desvie. Essa é a minha preocupação. Tem gente que faz isso hoje, meu Deus do céu, você está botando a igreja na mão de pessoas que às vezes nem convertidas são. Lembra que eu falei no início lá do podcast, que às vezes a forma como está sendo selecionada está ao contrário, a pirâmide está ao contrário, porque eu falei que são 16 orientações diretas, mas 15 é de caráter e só uma que é de habilidade, é apto para ensinar. Exatamente. Aí eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que está no campo missionário. Ele tem que formar a igreja dele. Ele vai passar por isso. Vai. E isso ele não vai ter como fugir. Ele vai ver a situação, o abacaxi na frente dele, ele não vai saber como transferir, talvez, ou quem é realmente ali de confiança para aquilo ali. Porque o diaconato ele tem que ser, como diz o texto, tem que ser alguém ali realmente... Eu acho engraçado você estar falando. Ele vai ter que saber se aquele alguém é de confiança. Se tiver alguém. Se tiver alguém. Porque esse é o problema. Porque também tem o problema de às vezes você não tem nem ninguém nem para lhe dar trabalho. Porque você está lá sozinho, não tem líder para lhe ajudar. Não, mas eu tô falando assim, eu tô falando quem está construindo uma igreja, de certa forma. Porque tem gente que abandona. Aquele alicerce do zero. Porque tem gente que abandona a obra. Bondade das Oliveiras é uma igreja que tem esse problema de poucas lideranças. A gente tem essa dificuldade de levantar outros líderes, né? É uma igreja maravilhosa, mas às vezes, até no Dejade, aqui você via essa questão. A dificuldade de ter uma equipe. Tem igrejas que têm essa dificuldade, de você montar uma equipe. Aí tem muitas pessoas que abandonam o trabalho porque ele não tem equipe, mas se você está ali para isso, exatamente para que você vá lá e debaixo de muita oração, Deus levantar uma equipe. Graças a Deus hoje a gente tem. Dá para melhorar, mas hoje... A minha equipe é uma maravilha, é uma bênção de Deus. Todos eles estão ali comigo para o que deve é. Mas a gente passou um bocado de tempo sozinho. No sufoco. Aí aqui diz assim, ó, da mesma sorte, na Assembleia de Deus não tem a consagração, mas a Bíblia não tem o costume de consagrar diaconisa, né? Não tem as irmãs diaconisa de título. Tem as irmãs de função, tem muitas. Muitas diaconisas. Irmã da guia. Brincando, certo? Mas é verdade. Ela é realmente. É verdade. Eu tô falando da irmã para que ela deve assistir depois, porque ela realmente é uma de função. Ela é uma diaconisa de função de verdade. Aqui é Verônica. Aqui é Verônica. Verônica, pode ser Verônica é uma diaconisa, eu digo isso para ela. Aí porque ela vai na casa dos enfermos, ela vai lá e vê como é que os irmãos precisam, e ela chega lá em casa, na casa do pastor. E pastor, esse irmão tá passando por isso. Coisas que se a irmã Verônica não tivesse ido lá, a gente não saberia. Para ajudar. Aí, então precisa daquelas pessoas honestas que estão com vontade de ajudar para ir lá. Porque tem uns que vão na casa e quando tá lá assim, aí chega para o irmão.
o pastor não veio aqui, você está abandonado, fazer o trabalho do diabo. Você está entendendo? Tem gente que faz isso não são poucas não. Aí não, ela chega lá, faz um trabalho com amor. faz com amor e descobre o problema e vai resolver o problema. Pastor, olha, o irmão, ou sei o que lá, está passando isso. Aí é quando o pastor vem e resolve o problema. Você está entendendo? E é essa a função do diácono, uma das funções, entendeu? Servir os irmãos, entendeu? Porque o pastor facilitar a vida do pastor e da igreja no geral, né? Aí aqui diz assim, da mesma sorte, então as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Inclusive a família, marido, tem uma mulher decente. A gente não vai repetir nas características que a gente já falou dele. A gente já falou dos presbíteros, já falou que as características é a mesma, gente. É para deixar bem claro, as características são as Se tem uma coisa que tem igualdade na igreja entre gêneros, é a questão moral, né? A questão moral, tem que ser respeitável, essa questão. E não maldizentes, que é muito feio, porque tem aquele risco de você ficar indo na casa dos irmãos, mas para falar da vida alheia, fofocar, que isso sempre existiu. Então não pode haver, não cai bem para um servo de Deus ficar sendo leve e trás na casa das pessoas. E assim, o diácono seja marido de uma só mulher, já discutimos isso, Sim. E governe bem seus filhos e a sua própria casa, da mesma forma como o bispo. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus, ou seja, reconhecimento da comunidade. Além da bênção de Deus, da prosperidade que Deus dá para um diácono, um verdadeiro... Por exemplo, outro exemplo de Santarém, irmão, é Divan. E desde 93, desde 93, quando eu conheci ele serve a Deus do mesmo jeito e com a mesma alegria. O próprio irmão Lima, que é a esposa da irmã da guia. Aí, então o que acontece? São homens ali que estão servindo com alegria. Entendeu? Então o que acontece? Servem e são fiéis a Deus ali, parecem mordomos, né? Eles parecem e são. Eles, não parece, são. Bastante. A Bíblia fala da mordomia cristã. Então é isso que a Bíblia espera. E eles ganham respeito. A gente está falando aqui dessas pessoas. Porque elas têm um histórico de serviço na igreja, reconhecido por toda a comunidade da igreja, todo o setor. É verdade. Então o que acontece? A igreja de Deus, aqui fala assim: escrevo-te essas coisas para Timóteo, esperando ir ver-te em breve. Né? Paulo tinha sempre essa amizade, esse carinho por Timóteo, para que se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então existia uma forma de se proceder na comunidade cristã. Às vezes as pessoas pensam que o véu do templo se rasgou, não tem um templo. Beleza. Na reunião da igreja existe uma reverência também. Existe um proceder, existe um respeito. Sempre existiu uma organização, né? Sempre existiu. Sim. Entendeu? Até porque existia conflitos, pessoas que queriam profetizar mais do que outro, mas eu já vi profeta querer brigar com outro. Teve uns que... Isso é engraçado, mas existiu. Esse que eu te digo, meu servo, não sei o que lá, e o outro falou, esse que eu falo em nome de Jesus, papapá, eu falei, esse agora eu estou falando em nome do Pai, para superar o outro profeta. Tu acredita? Sim. Então, para acabar com torpeda. Não, olha o nível doutrinário. Olha o nível doutrinário. Para acabar com essas conflitos, essas brigas, essas ignorâncias na igreja, aí existe toda uma estrutura de presbíteros, diáconos para manter a ordem no culto. Porque sem ordem a coisa não funciona. Nosso Deus é um Deus ordeiro. É o Deus da ordem e da decência. Aí aqui diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade, né? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Acredita que nesse trecho aqui, gente, do versículo 16, acredita que Paulo estava citando um hino congregacional da época. Eles não afirmaram os comentários. Provavelmente ele, na hora que estava falando, né? Aí ele pegou e citou como se a gente pegasse um trecho do hino da harpa para reforçar o nosso discurso. Aí acredita que ele usou, né? Porque esse texto parece familiar, né? Não, e está destacado, né? Percebe que está destacado? Aquele diz assim, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, né? Parece um salmo. Parece um salmo. Aí eles acreditam. Dá essa sensação. Amém, irmãos? Amém. Pois nós somos obreiros, futuramente só Deus sabe se um de nós se a gente vai ser pastor, diácono, mas é isso que nós precisamos aprender. Se nós não somos diáconos,
esses conselhos morais servem pra gente. Ah, Para com qualquer coisa que a gente for fazer. Isso aqui é conselho para crente. Mas se o diácono é o básico, ele tem que ser assim. Se ele não for assim, ele está fora de uma regra de diácono. Amém? Amém. Amém. Eu quero agradecer a presença, mais uma vez, honrosa do irmão Leandro, do irmão Everaldo, trazendo aí as suas contribuições enriquecedoras. É um prazer sempre a gente estar aqui falando da palavra de Deus. Quero agradecer a Lucas aí na filmagem, a equipe de suporte, né? Equipe organizacional aí. E pessoal, muito obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Como é que é? Curta, comente e compartilha. Ajuda a gente aí, pessoal, a divulgar esse trabalho. E queremos vocês aqui no Momento Bereano para estudar a Bíblia com a gente. Tá E certo? também se inscrevam. Se inscrevam, é verdade. Se inscrevam, pessoal. Vamos crescer esse trabalho aí. Aperta o sininho. Esse trabalho não é meu, esse trabalho não é de Leandro, nem de Everaldo, nem de Lucas. Esse trabalho é um trabalho de Deus e é da igreja, não é nosso. Tá certo? Faz parte do reino esse trabalho e que a gente venha alcançar vidas com esse trabalho. A paz do Senhor! A paz do Senhor, gente.